Se tinha gente que não havia pensado ainda sobre a possível não existência do umbigo de Adão, imagina essa agora, né, galera? Vai ser feio o negócio. Nesse assunto nós vamos puxar um pouco, só um pouquinho, para o lado científico. Sim, eu acredito que Deus é a ciência e que Ele usa a ciência de uma maneira que nós não sabemos. E talvez nunca saberemos. Em outras palavras, Deus deixa de estar, até porque Ele não precisa estar, dentro das regras ou leis que regem o universo que Ele mesmo criou. Vai me dizer que se você pudesse infringir umas leis, você não infringiria. Qual você infringiria, hein? Eu mesmo derrubaria alguns pardais. Parece, né? Claro que não, né? Sugestão do meu irmão e amigo Ramon França, o qual passamos horas e madrugadas compartilhando essas loucuras, mas possíveis. Nosso acrescentares de hoje é: o que Moisés estava fazendo lá? Lá onde? Depois da vinheta. Vamos lembrar uma coisa importante aqui. Tudo que falamos aqui no Acrescentares é sugestão para mim de pessoas com mentes férteis como eu. E eu sou viajado até demais nessas questões. Então vamos ter o Acrescentares mais como um entretenimento. Se o que nós falamos aqui for fato, nós só vamos descobrir lá no céu. Então se cuida, faz por merecer, menino. Seguindo em frente com a proposta, o que Moisés estava fazendo no Monte da Transfiguração? Boa, né? Para quem não é muito amante da leitura da Bíblia, a passagem do Monte da Transfiguração se dá nos tempos de Jesus, aproximadamente no ano 32 depois de Cristo, que é Jesus. Jesus subiu em um monte não definido com alguns dos seus discípulos e, chegando lá, Jesus se transforma. O seu corpo e a sua roupa brilham. Devia ter sido muito louco. Como se não bastasse essa luminescência de Jesus, acontece algo mais louco ainda. Aparecem Moisés e Elias. De boa! Duas pessoas subiram no monte para encontrar Jesus e os discípulos lá. Tranquilo, pô. E aí, Moisés, Elias? Fala, Pedrão. E aí, Jesus? Prazer em conhecer. Mano, só tem um problema. Moisés era de pelo menos 1200 anos antes de Cristo. Mês passado, né? Você por acaso se lembra de coisas que você fez há 12 anos atrás? Não? Agora multiplica isso por 100. Muito tempo. Muito tempo. Já Elias, cerca de 900 anos. Mas a nossa treta hoje é com Moisés. Nada pessoal, Elias. Então, esse fato levou aquela galera local à loucura. E Pedro já queria morar lá em cima. Moisés era o cara pros judeus. E a galera ali era tudo judia. De repente, o cara tá ali. Não como um fantasma. Já ouviu alguém oferecendo casa pra fantasma? Não, né? Não. Era em carne e osso. E eu sempre me perguntei por que ele estava ali. Estava ali para assinar um contrato de transição da lei para a graça. Essa era 90% das respostas. Mas eu já disse que sou viajado. E quando você alimenta suas viagens com produções como 12 Macacos, Dark, Fringe, Travelers, aí você endoida de vez. Sem contar Interestelar, né? Nós vamos ler 2 textos bíblicos e chegar na minha teoria. Primeiro, o texto que narra a transfiguração. Mateus 17, do versículo 1 ao 8. E nós vamos optar pela versão Almeida Revista e Corrigida, que diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Agora vamos viajar no tempo, há 1200 anos atrás, lá em Êxodo, capítulo 34, do versículo 1 ao 9, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça
desça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, nem se apacente defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós, porque este é um povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Se você não foi rápido no gatilho, eu vou te ajudar a achar algumas semelhanças. Primeiro, nas 2 histórias subiram em um monte, e no tempo de Jesus, o monte não foi identificado. Segundo, uma nuvem tomou o local, e nas 2 histórias, os personagens se prostraram. Terceiro, foi proclamado o nome do Senhor, e Jesus é o Senhor no texto. Já conseguiu pensar em algo? Agora vamos bater as 2 ideias no liquidificador e ver no que dá. Moisés subiu no monte para que Deus escrevesse pela 2ª vez as tábuas da lei que antes ele havia quebrado. O detalhe importante é que não era Moisés que ia escrever nas tábuas, e sim o próprio Deus, como dito no versículo número 1. Uau! Deus sabe escrever, meu jovem. Many. Aí que começa a ficar legal, porque Jesus já estava se preparando para isso, se glorificando. Então Moisés chega no local que é tomado pela nuvem. Deus fala para ouvir o filho dele, proclamando o nome do Senhor. Jesus escreve nas tábuas, geral se prostra perante ele, e nesse momento Moisés achou a graça. Por quê, minha gente? Porque Jesus é a maior representação da graça de Deus. Loucura! Deus abriu uma fenda no espaço-tempo, juntando os 2 momentos daquela história para que Jesus fosse o cara na história toda. Pega essa, Stephen. Faz todo sentido. Jesus veio para cumprir a lei, e ele mesmo escreveu lá na Transfiguração. Isso explica o porquê nunca ninguém viu a Deus, porque não era o Deus Pai, era o Deus Filho em todas as teofanias. Teofania, revelação ou aparição da divindade, manifestação de Deus. Então o que Moisés foi fazer lá? Levar as tábuas para Jesus escrevê-las. Isso é um ultraje, blasfêmia, heresia, crucifique-o. Claro, eu te dou toda a razão para você pensar assim. Se você acreditar, é claro que Deus não tinha poder para fazer isso. Talvez, pode ser. O que é o tempo para Deus? Eu acredito que Deus não está limitado em uma linha do tempo. Ele vê o teu pecado no futuro, já te perdoando no passado. E esse é o nosso Acrescentares de hoje. Isso é apenas uma hipótese, mas que pode ser verdade. Concorda ou sem corda? Valeu, galera. Fui! Sua mãe nem sonha que você tá aqui, né? E talvez, peraí, cara. Nunca saberemos. Tá difícil. Dentro do seu próprio universo. Sei lá. Essa era Detalhe importante é que agora tá melhor. Jesus veio para cumprir a lei. Crucifique-o! Crucifique-o!